nós vamos ler para nossa meditação. Vamos ler Apocalipse 22, dois textos, Apocalipse 22, 14. Primeiro texto, Apocalipse 22, 14. 22, 14. Esse é o primeiro texto. Depois, até uma curiosidade, né? É o primeiro livro da Bíblia e o último, né? Que é os dois textos que nós vamos meditar. O último livro e o primeiro livro. E também, por coincidência, o primeiro capítulo do primeiro livro e o último capítulo do último livro. Umas curiosidades assim, que a Bíblia, irmãos, é cheia de código. Isso aí, nem computador consegue decifrar os códigos que tem na Bíblia. Mas você vê como é tão difícil. Eu comprei um livro sobre o código da Bíblia. É tão difícil que nem eu mesmo consigo entender, de tão profundo que é. Em cada parte, a quantidade de letras tem, às vezes, por exemplo, a quantidade de letras em determinado lugar forma uma cruz. No meio de um livro da Bíblia, é coisa impressionante. Então, quem entende aí a língua do hebraico, que pode ir na Bíblia original, né? Pegar a original do hebraico e fazer essas descobertas aí, né? Apocalipse 22, 14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Esse é o primeiro texto. O segundo, nós vamos ler Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26, que diz assim, é só você lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. O versículo 9 do capítulo 2, que está nas mesmas páginas aí, diz assim, versículo 9: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Muito bem, feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, que o Teu Espírito, Senhor, possa falar ao nosso coração de forma especial. Oh, grande Senhor, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja que está reunida na Tua casa. Abençoe, Senhor, o Teu povo e receba a nossa adoração, receba o culto que nós estamos prestando a Ti, receba, Senhor, a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, receba a nossa adoração, porque, Senhor, só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a adoração,
porque foste morto, mas ao terceiro dia ressuscitastes e está vivo, e tem as chaves da morte, tem a chave do inferno. O Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Senhor, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja e manifeste com a tua graça. Abençoe as crianças, os jovens, os adolescentes, os casais, as famílias. Abençoe todo o teu povo, os pastores, diaconato. Abençoe a todos nesta manhã. Nós te pedimos, meu Deus, fale conosco, em nome do Senhor Jesus para sempre. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Digam todos graças a Deus. Podei vos assentar, podei vos assentar. Muito bem, muito bem. Eu gostaria de que você prestasse bastante atenção no assunto que vamos falar aqui hoje. Jesus, árvore da vida. Amém? Vamos repetir? Jesus, árvore da vida. Muito bem, muito bem. Irmãos, para que nós possamos entender o assunto de hoje, eu vou começar com o texto que fala sobre a criação do ser humano. O versículo 26 de Gênesis 1 está escrito aqui no plural. Quando todo mundo sabe, né, que quando está no plural, está dizendo que é mais de um, né? Singular está dizendo único, ou está falando de um. Mas quando está no plural, se refere a mais de um. Então, quando diz assim, façamos, então o Deus Pai, Filho, Espírito Santo decidiram criar um ser à sua imagem, à sua semelhança. Foi decisão de Deus. E é essa imagem e semelhança que nos diferencia dos irracionais, que são apenas criados com instinto e morreu, acabou. O animal morre, acaba. Agora, quando o ser humano morre, é aí que começa. É aí que começa tudo. Então, muitas pessoas ficam preocupadas, porque a gente vê as pessoas dizerem assim. Aliás, um dia, um líder de uma grande denominação, numa reunião de pastores, ele disse assim: busque o seu Deus interior. Busque o seu Deus interior. Hoje nós estamos vendo que as pessoas estão tentando, como Paulo fala, buscando Deus e às vezes tateando na escuridão. Você já tentou andar num lugar muito escuro, que você não está enxergando nada, aí você vai tateando na escuridão para você achar, não tropeçar, não colocar a mão em fio desencapado, né? Não tropeçar em cadeira. Então Paulo fala que muitas pessoas estão tateando na escuridão, procurando Deus. E aí a maior forma, ou a melhor e mais fácil forma que eles estão encontrando é se comparar, se unir ao universo. Aí começa a chamar terra, mãe terra, outro chama que sol é o seu Deus, a lua é a sua deusa, e você se une e se torna um só com o universo. É um símbolo yin e yang da nova era,
que significa a união do ser com o universo. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora, em que nós parecemos com Deus? Que imagem é essa? Que semelhança é esta com Deus? Que nos diferencia dos irracionais? Muito bem, olha, Deus, para a gente entender isso aqui, nós precisamos de entender quem é Deus. Deus é Espírito. Deus, ele tem atributos. Atributos é aquilo que é dele próprio, é que pertence a ele mesmo, é da sua própria natureza. Então Deus tem os atributos ativos que relaciona com o universo. Quais são os atributos ativos de Deus que se relaciona com o universo? Onipotência, quer dizer, todo o poder está na mão de Deus. Todo o poder está concentrado na mão de Deus. Ninguém tem poder igual, nem semelhante, nem nada parecido com Deus. Então, Deus detém todo o poder, porque Ele é onipotente, todo poderoso. Ele é onipresente, ou seja, está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Não existe um ser que esteja presente ao mesmo lugar, no mesmo lugar ao mesmo tempo. O único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo é Deus, porque Ele é onisciente, onipresente. Ele é onipresente. Então, onde você for, o salmista, lá no Salmo 139, ele diz assim: para onde fugirei da tua face? Para onde me irei do teu espírito? Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor me vai estar. Se eu pegar as asas da alva e for até os limites do mar, ali também a tua mão me guiará. Para onde irei? Para onde fugirei da tua face? Então, olha, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está lá no fundo do mar, na barriga do peixe com Jonas. Ele está no mais altos céus. Ele está no mais profundo da terra. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Terceiro, a sua onisciência. Conhece todas as coisas. Sabe o que eu estou pensando, sabe o que você está pensando. Antes que você fale uma palavra, Ele já sabe o que você vai falar. Ele esquadrinha nossos pensamentos, Ele sonda nossos corações. O salmista diz: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Então Deus, Ele tem um atributo da onisciência. Ele tem o atributo da sabedoria. Toda a sabedoria está na mão de Deus. O ser humano é o ser mais complexo que tem. A sua natureza física, a sua natureza espiritual. É o ser mais complexo. Olha que Deus extraordinário. Ele colocou nesse corpo 32,7 trilhões de células. Qualquer pessoa estudiosa da ciência, ele sabe que o ser humano é a coisa mais extraordinária que pisa em cima dessa terra. É o ser mais extraordinário que existe na sua criação.
Então Deus tem o atributo da sabedoria. Deus tem o atributo da soberania. Soberano. Ninguém manda como Ele. Ele é dono. Deus não tem sócio. Ele é dono. Meu é o céu, minha é a terra e tudo que nela há. Nós estamos aqui vivendo de forma emprestado. Tudo que nós fazemos aqui está emprestado. Ninguém é dono de nada. Tudo é de Deus. Tudo pertence ao Senhor. E aquilo que Ele tem, Ele dá para quem Ele quiser. Então Ele é soberano. Ninguém pode tomar o seu lugar, porque todos que tentaram tomar o seu lugar caíram. Então, Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas será que a nossa imagem e semelhança estão nos atributos ativos de Deus do universo? Senão eu seria onipotente, você seria um onipresente, o outro seria onisciente, o outro teria toda a sabedoria e o outro seria soberano. Mas em que então parecemos com Deus? Nos seus atributos ativos referente às criaturas. E quais são esses atributos? Vou dar alguns para você. Deus é santo. E o que Deus disse? Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. O que a palavra de Deus fala? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Deus é justo. Justiça. Justiça é aquilo que satisfaz. Quando você está satisfeito com determinada coisa que foi julgada, então você vai dizer assim: olha, eu estou satisfeito, a justiça foi feita, isso foi justo, isso está justo. Justo é aquilo que é correto, no seu peso, na sua medida e no seu grau. Fidelidade, misericórdia, amor, bondade. Então, é aqui que nós nos assemelhamos a Deus, porque somos seres morais. Seres morais vem de comportamento. O meu comportamento dentro da sociedade. A pessoa, o ser moral é aquele que conhece aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então preste bem atenção agora. Eu vou explicar para você aqui o que significa imagem e semelhança. Imagem significa representação. Quando fala imagem, a imagem quer dizer que aquilo é aquele ser que aparenta ser? Não, ele é representação. Imagem quer dizer representação. Semelhança, parecido. Parecido. Quando nasce um bebê, ninguém consegue explicar o DNA. O DNA é tão complexo, tão profundo, que a coisa mais fácil de entendermos DNA é a máquina que passa milhões de características dos pais para os filhos.
Então quando nasce um bebê, que aí os convidados chegam para poder fazer a visita, ou às vezes vem parabenizar, vem para conhecer, olha, tem a boca da mãe, o olho do pai, o cabelo é da mãe, e começa a ver as características dos pais impregnados ali no filho. Então, nós podemos chamar esse filho que é igual ao pai? Não, ele é semelhante ao pai. Ele é parecido com o pai, mas ele não é o pai. Ele é parecido com o pai. Ele recebeu mais de 2 milhões de características do seu pai. Então quero que você preste bastante atenção. Deus, quando criou o homem, Deus plantou um jardim, Deus criou um jardim para esse homem. E 2 árvores que ele pôs nesse jardim tinham um significado muito grande para ele. Era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja que não é a árvore do mal, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus só não criou a árvore da vida? Por que tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque lá num passado muito longínquo, registrado por Isaías, registrado por Ezequiel 28, Isaías 14, um ser que foi selado, que foi ungido, um querubim que pertencia à maior classe de anjos. Esse querubim se rebelou contra Deus. Esse querubim se fez passar por Deus. Ezequiel, Isaías fala que ele assumiu o coração de Deus. Ele falou: meu coração é de Deus, eu sou Deus. Mas Deus o derrotou, o expulsou para o abismo, porque ele queria tomar o lugar de Deus. Ele falou assim: olha, colocarei o meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Ele fala semelhante, mas no capítulo antes há uma profecia contra ele, que diz assim: olha, você diz que o seu coração é coração de Deus e não de anjo. Várias partes. Fala, você diz que o seu coração é o coração de Deus. Aí Deus, então, o que ele faz? Ele coloca uma árvore no meio do jardim, junto com a árvore da vida. E quando se fala no meio, o meio representa a escolha. Suponhamos que essas árvores estivessem bem no meio desse auditório aqui, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Elas representam escolha. Está ali a árvore com seus frutos, e você vai escolher o que você vai comer. Mas Deus chama a atenção de Adão e Eva: olha, de toda a árvore do jardim poderás comer. Veja, ele não privou a árvore da vida. Ele não privou o homem de comer da árvore da vida. Mas ele falou assim: olha, de todas as árvores do jardim você poderá comer,
mas da árvore que está no meio do jardim. Aí ele faz uma referência específica. A árvore que está no meio do jardim, do conhecimento, não do mal, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerá, porque o dia que você comer dela, você certamente morrerá. Então Deus preveniu. Um dia alguém falou assim, olha, o homem era uma criança e Deus colocou lá, é como se você colocasse um veneno e um refrigerante numa garrafa e falasse para o seu filhinho assim, olha, isso aqui é o refrigerante, isso aqui é o veneno, então olha, não beba essa garrafa aqui, beba da outra, porque essa aqui é veneno, e você sair de perto. Com a criança, isso seria covardia, porque a criança não tem formação psicológica, não tem formação, não tem juízo de valores, não sabe fazer escolhas. Mas Deus não criou criança, Deus criou um adulto perfeito. Era tão perfeito e inteligente que Adão colocou nome em todos os animais da terra, em todos os peixes, em todas as aves dos céus. Ele que deu nome para os animais, Ele que deu nome para os peixes, Ele que deu nome para as aves. Porque Deus criou um ser perfeito, mas só que os preveniu. Não coma da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia que você comer, certamente morrerás. Agora preste atenção agora. Pega a página da sua Bíblia de Gênesis, capítulo 3, e vamos ao versículo 5. Vamos ler o 4 também. 4 e 5. Preste atenção nisso agora. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Ali tinha um diálogo entre a serpente e a mulher. Se você olhar nos textos anteriores, versículos anteriores, você vai ver, mas eu estou indo direto ao assunto. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Por quê? Porque Deus falou para ele assim, olha, o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Agora a serpente está colocando em dúvida o que Deus falou. Não, Deus falou, mas certamente vocês não vão morrer não. Agora preste atenção no versículo 5. Porque Deus sabe, isso aí é a serpente, Satanás incorporado no animal mais bonito do paraíso, que é a serpente, que era um animal que chamava atenção. Nunca o inimigo vai atrair alguém num lugar feio. Você nunca será atraído por alguma coisa feia. Todo ser humano, todas as pessoas são atraídas por coisas bonitas, coisas lindas. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Está dando para entender aqui? Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aqui nós temos a síndrome de Lúcifer. O que é síndrome? Síndrome é um conjunto de sintomas que caracterizam uma moléstia, uma enfermidade. Nós temos aqui Lúcifer tentando impregnar no ser humano a sua síndrome, os seus sintomas. Olha e preste bem atenção. Lá no Gênesis 26, como o homem seria? Imagem. O que é imagem? Representação. Semelhança. Parecido. Agora veja a proposta de Lúcifer. Sereis como Deus. Tem uma diferença muito grande. E eu vou explicar isso para você. Como? Quer dizer, da mesma forma, estrutura, modo, maneira de ser.
Olha a proposta de Satanás, fazendo o homem querer ser Deus. Será que isso não está acontecendo hoje? O homem não tem feito o papel de Deus por aí? Inclusive já foi feito, está na Carta Constitucional do Brasil, que nenhum cientista pode criar seres nos laboratórios. Eu quero dizer uma coisa para você. Nesses países que estão por aí, China, Coreia, e às vezes até para o Brasil afora aqui, você pensa que eles não estão fazendo experiências? Já fizeram experiência de criar, foi criada aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, se me falha a memória, a primeira ovelha criada em laboratório. Deram até um nome para a ovelha, me falha a memória, foi alguns anos atrás. Hein? Não, deram nome para a ovelha mesmo. A ovelha nasceu de laboratório. Hein? Dolly não é Guaraná, não? Não, né? É Dolly mesmo? Dolly, né? Deve ser por isso que nasceu o Guaraná, Dolly, né? Então, agora, você pensa, estão fazendo experimentos nos laboratórios com os animais. Agora, você acha que não está fazendo experiência com os seres humanos? Misturando células de humanos com animais? Esses cães que estão aí são cria de laboratório. O Rottweiler, aquele da cabeça dura, como é que chama? É um cabeção. É o Rottweiler mesmo, não é o cabeção? O Pitbull é uma mistura de raças. São animais, seres criados em laboratório. Agora, quando se trata de seres humanos, faça ideia, os monstros que estão aparecendo nos laboratórios do mundo afora, que eles eliminam. Às vezes nasce um ser sem rosto, às vezes nasce um ser faltando membros, e eles então descartam. E a sociedade, medicina do Brasil ou do mundo, não toma conhecimento. Ou a sociedade científica não toma conhecimento que naquele laboratório tentaram criar um ser humano. Há pouco tempo agora, falava-se fizeram até uma novela com isso aí, como é que chama? Clone. Vou clonar. Foi isso que fizeram no laboratório. Clonaram a ovelha. Clone. Então o homem ele está atendendo a Lúcifer para agir como Deus. O cara assume uma cadeira de um tribunal e ele pensa que é Deus. A pessoa tem um pouco de dinheiro no banco, ele acha que é Deus. Por quê? Porque as pessoas estão adquirindo a síndrome de Lúcifer. Isso não está acontecendo só no meio da sociedade, está acontecendo também nas religiões. A pessoa senta num trono e ele quer fazer isso, ele quer mudar aquilo, ele quer tirar isso, pôr aquilo, porque ele acha que é um Deus, porque ele está com a síndrome de Lúcifer. Ele acha que ele pode fazer o que quer. Deus estava prevenindo Adão e Eva exatamente
do que Satanás iria trazer para eles. Colocar suas características no ser humano. É por isso que há essa desigualdade, é por isso que há essa maldade. Nós estamos aqui agora e tem crianças recém-nascidas sendo trituradas como fosse cereal. Você não acredita nisso? Mas tem gente triturando crianças agora. Tem pessoas agora tendo relação íntima com bebês. Esse é o ser humano que recebeu de Lúcifer os seus sintomas, a sua síndrome animalesca, bestial. Então Deus preveniu Adão e Eva, olha, da árvore que está no meio do jardim, 2:9 aí, versículo 2:9, capítulo 2:9. Já li aqui para você. Então Deus preveniu o homem de não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então, o que significa mal no hebraico, a língua do Velho Testamento? Vamos lá. Significa adversidade, aflição, ruindade, calamidade, desagrado, grande pesar, dano, doença, desgraça, dor, tristeza, aborrecimento, vexame, miséria, erro, ruim, desagradável, maligno, o que causa dor, pior que infeliz. Nem infeliz não é, pior do que infeliz. Então isso que representa a árvore da ciência, ou seja, do conhecimento do bem e do mal. Então, irmãos, olha, se você ler Ezequiel, não vou nem ler, mas depois em casa, você vai ler Ezequiel 28, do 14 ao 17. Ezequiel 28, 14 ao 17. Isaías 14, capítulo 14 de Isaías. Então preste atenção o que Deus quer nos ensinar aqui hoje. Lá no capítulo 10, verso 9 ao verso 11, Deus disse para João: um anjo desceu do céu com um livrinho na mão e pôs os seus pés no mar. E João, tendo aquela visão apocalíptica, Deus falou assim: olha, João, vá até o anjo bradou com voz de trovão. João, vá até o anjo e tome o livro da tua mão e o coma. Coma. Na tua boca ele será doce como mel, mas no teu ventre ele vai amargar como fel. O que está se referindo a esse livro? O livro que João foi ordenado a comer é a palavra de Deus. Por isso aqui é uma figura. Não é que ele tomou do anjo o livro e está lá comendo as folhas, engolindo folha, não é isso. É uma linguagem figurada. Então nós estamos aqui
de forma deliciosa, desfrutando do ensino da palavra, e isso está fazendo um bem muito grande para mim, principalmente para mim, e acredito que esteja fazendo bem para você também. Por quê? Porque está na sua boca. Está na sua boca. E tudo que nós colocamos na boca é para ingerir, para nos nutrir. E quando nós engolimos, comemos, que vai para o nosso estômago, é lá no estômago que começa a separar os nutrientes. Cada nutriente vai para uma parte do corpo, uma parte do nutriente vai para o cabelo, outra parte do nutriente vai para a pele, outra parte vai para as unhas, outra parte vai para os ossos. Então, é lá, no intestino, é que vai começar a separação dos nutrientes. Porque no estômago ela é dissolvida pelos ácidos gástricos. Ela é dissolvida para ser tirado todo o seu nutriente. Então, olha, quando chegar no seu estômago, vai ser amargo. O que significa isso? Quando eu começo a colocar em prática. Na minha boca está uma maravilha, está doce como mel. Oh, Jesus é maravilhoso. As pessoas postam na rede social: Jesus é maravilhoso, Jesus é extraordinário, o Espírito Santo é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Aí você vai olhando, aí fala, gente, aí mais para baixo, outra pessoa está postando: gente, ora por mim porque eu estou enfrentando uma luta muito grande. Sabe por quê? Porque enquanto está na nossa boca, está maravilhoso, mas quando desce para o estômago, vai para a prática, para a separação dos nutrientes. Aí você começa a bater de frente com tudo que está errado. Você começa a bater de frente com as pessoas que não respeitam um ao outro. Você começa a bater de frente com os problemas que estão ocorrendo dentro de casa, com as coisas erradas, com a corrupção, com os enganos, com as mentiras. Então você começa a bater de frente, porque nós começamos a andar na contramão do mundo, porque não fazemos parte desse sistema diabólico contaminado. Então aí começam as lutas. Então se alguém falar que a sua vida está maravilhosa, eu posso até pensar maravilhosa no sentido de estar com o Senhor, porque se estou com o Senhor, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Mas se você fala assim: olha, pastor, não tenho luta nenhuma, olha, onde eu vou, sou querida, todo mundo me ama, todo mundo gosta de mim, fala assim: olha, então você tem que duvidar da sua fé. Você tem que fazer um check-up na sua vida espiritual. Porque quem está comendo do livrinho está vivendo, está sentindo o amargo no seu ventre. Está sentindo o amargo do fel no seu ventre. Porque enquanto você quer ser verdadeiro, a outra pessoa está querendo que você minta. Enquanto você quer ser honesto, a pessoa está falando para você andar desonesto. Enquanto você quer ser santo, alguém quer defraudar você, roubar de você a sua pureza, a sua inocência, a sua ingenuidade. Então, se uma pessoa falar que tudo está bem com ela, então ele não está comendo o livro, ele está só chupando como se fosse uma bala. Ou seja, não está levando para a prática. É um cristão de casca. É um estereótipo. É estereótipo que chama. Então, irmãos, o tema do assunto é a árvore da vida. Jesus, a árvore da vida. Então vamos lá.
a árvore não era do mal, para ficar bem gravado, ela era do conhecimento, ou seja, ciência do bem e do mal. A imagem que trazemos de Deus é representação. A semelhança que trazemos de Deus é parecido com Deus. Parecido com Deus na sua santidade, na sua justiça, na sua fidelidade, na sua misericórdia, no seu amor, na sua bondade. Essa é a nossa parte espiritual. Sabemos o certo e o errado. Temos juízo de valores. Sabemos fazer escolhas. Então é aí que nós somos parecidos com Deus. Mas Satanás quer que nós sejamos como Deus, agimos como Deus. Como Deus, eu já expliquei aqui, que é da mesma forma, dos mesmos atributos relativos ao universo. E o homem, ele é finito. Agora, eu quero que você preste bastante atenção que o que causou a queda do homem? O que causou a queda do homem? Não foi a árvore. Não foi a árvore que causou a queda do homem. A queda do homem já foi a segunda coisa que aconteceu. O tocar na árvore, o comer da árvore já foi a segunda coisa. Mas onde o homem errou? O homem errou, ele pecou quando ele não deu ouvido à voz de Deus. Foi por isso que o homem caiu. Porque ele não deu ouvido à voz de Deus. E quando ele não deu ouvido à voz de Deus, agora comendo a árvore já é fácil, já não estou escutando Deus. É a mesma coisa quando você avisa para o seu filhinho em casa: filhinho, não mexa aqui. Se você mexer aqui, você vai quebrar, isso aqui vai estragar, não toque nisso aqui. Aí daqui a pouco você está lá na cozinha, aí você escuta lá o vaso, que é de estimação da bisavó, se estourar em vários pedaços no chão. Aí você vem correndo. Você não vai nem olhar o vaso quebrado, você vai olhar: eu não te falei para você não mexer? Não é assim? Você não vai olhar o vaso, você vai olhar: o que eu te falei? É assim que Deus faz. Essa é a nossa semelhança com Deus. Essa é a nossa imagem com Deus. Então Satanás, quando alguém toca em algo que Deus falou para não fazer, quando ele toca, não é quando ele toca que ele caiu, é porque ele já caiu, não dando ouvido à voz de Deus. Por que o menino quebrou o vaso de estimação da mãe? Porque ele não deu ouvido à mãe. É isso, é por isso que tem muita gente caindo, porque ele não está dando ouvido à voz de Deus, não está dando ouvido à palavra de Deus. É o que resulta na queda de alguém. Quando a pessoa chega a fazer, ele já está debaixo da desobediência, ele já quebrou princípios. Agora é uma questão de horas, de minutos para acontecer a tragédia. Foi por isso que Sansão caiu. Foi por isso que Saul caiu. Foi por isso que Caim tornou-se assassino. Deus havia prevenido eles. Só para mostrar a parte de Caim. Caim estava com o semblante caído. Aí Deus falou: por que você está com o semblante caído? Por que você está com o semblante caído? Eu só quero te falar uma coisa, Caim. Se você fizer
de coração a sua oferta, ela não será aceita? Por que Caim estava com o semblante caído? Porque os dois, Abel e Caim, é Abel, né? Eu confundo com Sete. É Sete? Não, é Abel mesmo, né? Abel e Caim. Porque Sete ocupou o lugar de Abel. Eles foram fazer uma oferta para Deus. Aí Caim era lavrador, plantador de floresta, de pomar. Aí o que ele fez? Ele pegou as frutas do seu pomar e aquelas frutas que já estavam caídas, fruta caída no chão, já passou do tempo de colher, né? Ou já tem algum bichinho já. Ele catou aquelas frutas, encheu um balaio e foi oferecer aquela oferta para Deus. Aí Abel foi lá na melhor ovelha que ele tinha, escolheu a melhor ovelha que ele mais amava, era a mais linda do seu rebanho, e foi lá, sacrificou essa ovelha e ofereceu para Deus. Aí a oferta de Abel foi recebida, e a oferta de Caim ela foi rejeitada, porque não tinha vida, não tinha amor naquilo que ele estava oferecendo. Aí o semblante dele caiu. Aí ele ficou com inveja do irmão, porque a dele foi aceita aliás, do irmão foi aceita e a dele não. Aí Deus falou: olha, por que está o semblante caído? Se você fizer direito, será que não seria aceitável? Ou seja, para um pouquinho para pensar e volte a fazer um novo sacrifício. Volte a fazer uma nova oferta. Agora, se você continuar com esse semblante do jeito que você está, o pecado está à porta, e a ti cumpre dominá-lo. Então Deus avisou para ele: a ti cumpre dominar. Mas o que ele fez? Não deu ouvido à voz de Deus. Chamou o irmão dele para o campo: vou te mostrar minhas plantações. Vem cá, Abel, vem conhecer as minhas plantações. Aí Abel estava distraído, ele pega uma enorme pedra e dá na cabeça dele. Bateu na cabeça dele. Abel caiu e ele foi lá, acabou de massacrar a cabeça dele, massacrou o crânio dele. E saiu, e fugiu. Aí Deus encontra Caim: Caim, onde está o teu irmão? Aí ele fala: por acaso eu sou tutor, cuidador do meu irmão? Não, o sangue do teu irmão clama a mim da terra. O sangue do teu irmão está clamando a mim da terra. Aí Deus confrontou com o seu pecado e pôs uma marca nele: quem te encontrar não vai te matar, mas você será errante, você vai ser fugitivo para o resto da sua vida. Já estou indo para os finalmente. Então as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, estavam no meio do jardim, que indicava escolha do bem ou do mal, escolha do certo ou do errado. Então nós temos capacidade e liberdade para fazer escolhas. Obedecer ou desobedecer, a bênção ou a maldição, permanecer ou sair da presença de Deus. Quando o homem decidiu, preste atenção agora, quando o homem decidiu desobedecer a Deus, que comeu da árvore, aí ele caiu, e Deus, a única maneira de recuperar o homem foi expulsá-los. Às vezes o amor resulta em ter que tomar decisão drástica. Quando a Thalita estava internada, nós conhecemos uma senhora lá que estava com o irmão dela no CTI.
Ele usava droga e agora estava morrendo por causa das drogas. Então ninguém queria saber dele, ninguém queria saber daquele irmão por causa todo o dinheiro que ele punha no bolso, ele consumia substâncias, consumia droga. Aí a pastora fez amizade com ela, pregou para ela, orava para o rapaz também, que ele ficava em frente assim à cama da Thalita, e em coma. Só estava esperando a morte dele chegar, porque já estava morto, só estava respirando. Aí ela começou a conversar com a pastora. Um dia ela pegou, a gente conversa lá, ela falou assim: ó, meu filho, ele usava drogas. E eu aconselhei, e quanto mais eu aconselhava, mais ele piorava. Aí ela pegou e falou assim: olha, você não tem jeito mais porque você não me escuta, e você não escuta ninguém. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero caminhar com você. Aí quando chegou, ela caminhou com o filho, foi caminhando. Quando chegou numa encruzilhada, ela falou: vamos parar aqui. Pegou o dinheiro que estava no bolso dela e falou assim: olha, aqui tem um dinheiro, esse dinheiro dá para te sustentar 1 ano. Então agora é aqui que nosso caminho se separa. É duro para uma mãe falar isso aí? É claro que é. É duro para um pai ter que falar isso? É. Mas tem hora que o amor, ele precisa tomar decisões que machucam, que pessoas não vão entender. É aqui que nossos caminhos se separam. Está aqui o dinheiro. Aí ele foi numa direção, ela foi para outra. E passou anos sem saber notícia do filho. De repente chegou uma carta na casa dela, depois de muitos anos. E a carta era uma carta convite para que ela, a mãe, pudesse lá assistir a formatura do filho, que estava se formando para pastor. Aí ela, mais que depressa, correu para lá. Chegou lá, ele falou: mas filho, como é que você fez? Ele falou: mãe, o dinheiro, eu sei que eu aborreci demais a senhora e o pai, mas olha, o dinheiro que a senhora me deu, ao invés de comprar droga, eu fui e me internei numa casa de recuperação paga. Eu me internei para recuperar. Eu gastei o dinheiro que a senhora me deu na casa de recuperação. Hoje eu estou recuperado. Conheci uma missionária que estava aqui dentro evangelizando. Me casei com ela e agora estou me formando a pastor. Aleluia! Aleluia! Deus falou assim: olha, eu sou obrigado. É como se algo obrigasse Deus a expulsar Adão e Eva do jardim. Era o amor que estava fazendo ele expulsar Adão e Eva. Por quê? Porque lá também tinha a árvore da vida. E a árvore da vida era para se comer, apesar deles terem sido criados do pó da terra. Então, à medida que eles comiam da árvore da vida, eles iam renovando o seu corpo físico para nunca envelhecer, porque o homem foi criado para viver eternamente. Aí Deus expulsou e colocou o querubim para guardar o caminho da árvore, para que eles não comessem, porque se eles comessem, eles estariam selados, blindados para sempre naquela condição pecaminosa. Não tinha recuperação. Então por isso que Deus expulsou, para que eles não tivessem acesso à árvore da vida, porque a árvore da vida representa Jesus.
Porque todas as vezes que eles comessem do seu fruto, eles renovavam a sua vida física, que foi criada no pó do pó da terra. Eles nunca iriam envelhecer, nunca iriam morrer, mas no estado pecaminoso. Então, para recuperar, Deus teve que expulsar. Por isso que chama árvore da vida. Então, olha, preste atenção agora, já estou indo para os finalmente. Jesus representa essa árvore da vida, ou essa árvore da vida representa Jesus. Então, olha, a árvore da vida representa Jesus. João 6,51, Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, tem a vida eterna. 6,53. Quem não comer a carne do Filho do Homem, não terá vida em si mesmo. João 6,35. Quem vem a mim, eu sou o pão da vida, quem vem a mim, nunca terá fome. João 6,50. Eu sou o pão que desce do céu, e todo aquele que comer deste pão não morra. João 6,54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. João 6,56. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6,57. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então Jesus é a árvore da vida, a árvore que vai nos renovando, a árvore que vai nos preparando para a ressurreição, a primeira ressurreição, a árvore que vai renovando as nossas forças. É por isso que, se nós nos afastarmos de Jesus, nós ficamos famintos e sedentos. Os anjos não têm recuperação, porque os anjos já foram selados. Por isso que não há recuperação para anjo. Ele era o querubim selado. A árvore da vida selaria o homem, mas o seu pecado. Então ele nunca morreria, mas continuaria no seu pecado. Você já imaginou um Hitler da vida aí solto? Um Hitler da vida? Vivo até hoje? Então, o plano de Deus era, apesar do homem ter sido formado do pó da terra, à medida que ele ia comendo da árvore da vida, ele ia vivendo, renovando cada vez mais. Nunca morreria. Nunca morreria. Mas, infelizmente, o plano foi estragado por causa da desobediência do homem. Então é por isso, na leitura do texto de Apocalipse 22 que nós lemos, não é isso? 22:14, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Quando eu venho para a ceia, eu como pão e bebo do suco da videira, o pão que simboliza o corpo e o suco da videira que representa o sangue. Quando eu como esses dois símbolos do corpo e do sangue de Cristo, eu estou me alimentando de Jesus. E aí eu ganho um fôlego, eu ganho uma força maior para poder continuar a minha trajetória, a minha passagem pela terra. Até o dia que eu serei selado para sempre. Qual o dia que eu serei selado para sempre? É o dia, no capítulo 14, 22 de Apocalipse: bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. É ali que vai estar o nosso selo definitivo. Mas aqui nós estamos lavando constantemente, alimentando constantemente, para que nós possamos estar prontos. Hoje nós recebemos um selo provisório,
Que selo é esse? O selo do Espírito Santo, que nos ajuda, nos conduz. A Bíblia fala: vós estáis selados pelo Espírito Santo. Então nós temos um selo provisório, porque esse selo pode ser tirado. Quando que esse selo pode ser tirado? Quando eu, por livre e espontânea vontade, ou você, por livre e espontânea vontade, decide não querer mais servir a Deus, aí esse selo é tirado. Ele é provisório. Nós só vamos ser selados definitivamente quando nós comermos do fruto da árvore da vida e comer das suas folhas, que traz saúde eterna. Deu para você entender, irmãos? Então Jesus, ele representa, a árvore da vida representa Jesus. Já encerro. Satanás quer que comamos do seu manjar, ou seja, toda forma de pecado. Mas Deus, através de Jesus, seu Filho, é o nosso alimento que vai nos tornando cada vez mais forte, até sermos selados definitivamente. Agora, enquanto isso não aconteça, Apocalipse 2:10: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, irmãos? Deu para entender? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que nós possamos guardar bem no nosso coração. Deus nos deu liberdade para escolher a bênção ou a maldição, seguir ou deixar de seguir, obedecer ou deixar de obedecer. A escolha é nossa. Então Deus fala assim: olha, eu proponho para vocês, escolham a bênção. Deus falando na sua palavra: eu coloco diante de vocês a bênção ou a maldição, escolhei a bênção. Então Deus faz até uma proposta para nós fazermos a nossa escolha. Escolha a bênção. Vamos escolher seguir, continuar seguindo as pisadas do nosso mestre. Aleluia! Que Deus nos abençoe. Jesus é a nossa árvore da vida. Amém? Fiquemos em pé e vamos orar, por favor. Pastor Paulo vai fazer essa oração junto conosco. Por favor, levante as suas mãos para os céus. Você que quer dar a sua vida para Jesus hoje, faça isso agora. Faça isso agora, entregue a sua vida para o Senhor. Você que está me assistindo pela rede social, entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Ele é a nossa árvore da vida. É o nosso pão eterno, o nosso alimento eterno. Quem comer da sua carne e beber do seu sangue, simbolizados no pão e no suco da videira, nunca mais terá fome ou sede espiritual, mas será alimentado para sempre. Terá a vida eterna. Aleluia! Oremos nesse instante, faça a sua oração, glorifique ao Senhor, peça a Ele para encher você do Espírito Santo. Vamos orar. Aleluia! Aleluia! Levante as suas mãos para os céus. Deus, aleluia! É momento de falar com o nosso Deus. A presença do Senhor Jesus está neste lugar. Aleluia. E Ele quer tratar comigo e contigo nessa manhã. Conforme a pregação já falou em nosso coração, eu tenho a certeza que você que está aqui nessa manhã, você quer buscar, você quer mais da presença de Deus. E Deus também quer me encher e quer encher você nessa manhã. É por isso que estamos aqui porque nós queremos mais de Deus, nós queremos mais da presença de Deus na nossa vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, nesse momento nós entramos diante da Tua santa e amada presença, Senhor.
Te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui nesta manhã, estarmos vivos, com saúde, estarmos aqui, Senhor, amparados pelas Tuas potentes mãos, pelo Teu poder, pela Tua unção, até aqui nos ajudou, Senhor. Sabemos, ó Pai, o quanto é importante, meu Pai, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor e ter a certeza que Tu nos dará, meu Pai, vitória eterna, vida eterna, porque Tu és Deus, meu Pai, que faz a diferença, Tu és Deus que cumpre as Tuas promessas, Senhor, porque verdadeiramente Tu és Deus, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque até aqui, meu Pai, nos ajudou o Senhor. Te peço que nessa manhã, meu Pai, o Senhor venha, meu Pai, nos encher com Teu Espírito Santo. Aonde quer que estejamos, ó Pai, que a Tua luz ela possa brilhar em cada um de nós, e que através dessa poderosa luz, meu Pai, através, meu Pai, do testemunho de vida, meu Pai, que possamos ganhar almas para o Teu reino. Deus amado, sabemos o quanto, meu Pai, o pecado jaz nessa terra, sabemos, ó Pai, o quanto necessitamos da Tua direção, da Tua proteção, Senhor, o quanto nós precisamos do Teu Espírito Santo em nós, para que possamos vencer dia após dia, até que venha o dia do Senhor. Deus amado, eu Te peço, ó Pai, traga vida eterna em cada um de nós, ó Pai, traga, meu Pai, mente de Cristo, livra-nos, ó Deus, do pecado, livra-nos, ó Deus, das ciladas, das artimanhas deste mundo, livra-nos, ó Deus, das astutas ciladas do diabo, meu Pai, porque nós declaramos nessa manhã, ó Deus, que a nossa vida pertence ao Senhor Jesus, e somente ao Senhor Jesus é que nós damos liberdade, para que possa conduzir a nossa vida, para que possa direcionar o nosso caminho, para que possa nos levar à vida eterna. Por isso, Espírito Santo de Deus, esteja à vontade no meio da Tua igreja, esteja à vontade no nosso coração, esteja à vontade na nossa mente, na nossa vida, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus dos exércitos. Obrigado, Rei da glória. Deus que é digno de adoração, de todo louvor. Deus que estás no controle de tudo, porque tudo foi feito por Ti e para Ti são todas as coisas. Aleluia. Segura em nossas mãos, ó Pai, e derrama do Teu poder e da Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Jesus é o nosso pão da vida. Aleluia. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos?